Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência, né? Vamos continuar aí a nossa apostila nova do terceiro bimestre. Na nossa última aula, vocês ficaram apenas com alguns exercícios relacionados à questão da leitura e compreensão, né? O Reading Comprehension. Então, as primeiras páginas da apostila traziam para vocês lá um texto relacionado ao fato de viver em big cities, né? Nas grandes cidades. E aí vocês tiveram algumas perguntinhas, alguns exercícios de vocabulário, de múltipla escolha relacionado a esse texto, ok? Vou enviar aí para vocês a correção, o gabarito com as respostas desses textos, desses exercícios. Eu acredito que vocês não devam ter tido aí problemas, a não ser com a questão do vocabulário, tá? Porque daí essa é uma questão que nós sabemos que alguns de vocês encontram bastante dificuldade com a questão do vocabulário, e aí entra aquilo que eu sempre falo, né? A questão da dedicação, do interesse, a questão de ter que usar um dicionário, de ter que procurar, porque infelizmente, pessoal, não cai do céu, tá? Não cai, não tem como eu ensinar vocês a lerem um texto em inglês se vocês não tiverem conhecimento das palavras. Nós vamos aprendendo vocabulário com o tempo, eu vou passando para vocês as noções sobre as regras gramaticais. Agora, memorizar vocabulário, saber significado das palavras, isso depende de cada um, da vontade de cada um, da memória de cada um, tá? Então, realmente, se não sabe, tem que procurar no dicionário, não tem outra saída, tá? A não ser que eu dê o texto traduzido para vocês, que não é essa a intenção, porque nós não estudamos para isso, né? Para receber tudo traduzido. A gente tem que aprender, nós temos que procurar, que buscar, né? Adquirir aí um vocabulário, um conhecimento em relação à língua inglesa, tá? Então, confiram a apostila de vocês, corrijam aí certinho, vejam o que vocês fizeram. Se fizeram algo errado, apaguem, deixem a apostila em ordem para depois nós não termos problemas, ok? Bom, hoje então nós vamos iniciar o nosso primeiro conteúdo gramatical desse terceiro bimestre, ok? Nós vamos trabalhar agora as prepositions, as preposições. Então, lá na apostila de vocês, na página 9, vocês vão encontrar lá prepositions, tá? A apostila, ela vai trazer para vocês várias preposições. Nós vamos trabalhar algumas em especial, porque são preposições que têm regrinhas especiais, tá? Mas preposição também é uma questão de vocabulário. Você precisa saber o que elas significam, tá? Então, para começarmos, o que vocês vão fazer? Lá na página 9, vocês vão encontrar algumas prepositions em negrito, tá? As palavrinhas estão em negrito. Então, para começar, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão escrever lá no caderno prepositions, preposições, e vão copiar no caderno todas essas palavrinhas que estão em negrito. Claro que quando aparecer uma palavra repetida, não tem necessidade de copiar, tá? Por exemplo, vai aparecer lá preposition in. Se você já copiou in uma vez, não tem necessidade de copiar 2, 3 vezes, porque ela vai se repetir, tá? Então, vocês vão copiar essas prepositions no caderno e vão fazer a tradução. Vão procurar no dicionário. Claro que aquelas que vocês já conhecem o significado, vocês vão só traduzir, não tem necessidade de procurar no dicionário. Mas aquela preposition que vocês não conhecerem, vocês vão procurar o significado no dicionário e vão fazer a tradução dessas palavrinhas aí na apostila, tá? Então, começa lá na página 9, página 10 e a página 11. São 3 páginas que vão falar de prepositions. Então, todas as preposições diferentes que aparecerem, vocês façam a lista, coloquem aí no caderno para traduzir, tá? Vou mostrar para vocês mais ou menos quais são elas. Então, olhem aqui, ó.
Nós temos aqui, por exemplo, ó, na página 9 começa lá, prepositions, tá? Então, você tem aqui esse primeiro texto, olhem as prepositions em negrito, ó, o to, for, of, in, from. O to, ó, repetiu, é claro que você não vai copiar. O from repetiu, ó, o to repetiu, o of. Então, claro que essas repetidas não tem necessidade, tá? Depois nós temos aqui, ó, prepositions of place, são preposições também, então vocês também vão copiar. Beside, next to, on, above, behind, over, under, todas elas também. Depois nós temos aqui do ladinho o in, o on e o at, que se elas não apareceram aqui, vocês copiem, traduzam, e aí eu vou explicar os casos especiais. E depois nós continuamos, ó, na page number 10, na página 10, tá? Então, nós temos aqui, ó, essas daqui são novas, ó, through, along, across, tá? Então, vamos colocar lá. Depois, na page number 11, página 11, também, ó, nós temos o into, toward, tá? Então, todas essas prepositions, vocês coloquem no caderno de vocês e traduzam, tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar, como eu disse, preposition é vocabulário, é significado, é tradução. Mas nós temos algumas regrinhas específicas. Então, nós vamos nos preocupar com 3 prepositions, com in, com on e com at, tá? Essas 3 preposições, elas são usadas para indicar lugar, para indicar tempo, tá? E para indicar espaço, né? Que vai ser o lugar também, tá? Então, essas 3 vocês precisam memorizar. Então, nós vamos lá. Vamos começar primeiro com in. Esse in significa no ou na, ou dentro, tá? O in, ele vai ser sempre usado antes de nomes de cidades, nomes de países, nomes de estados, tá? Quando eu for me referir a tempo, né? A tempo não, desculpa, a lugar. Então, por exemplo, I live in Colorado. I live in Brazil, tá? Esse in, para se referir a tempo, ele também vai ser usado antes de meses do ano, antes de estações do ano, tá? Por exemplo, I was born in January. I was born in summer, tá? Summer, verão, é uma estação do ano. January, janeiro, é um mês do ano, ok? Então, nós temos aí o in. Depois, nós temos o on. O on é uma preposition que vai ser usado para indicar nomes de ruas, de avenidas, quando eu me referir a lugares, tá? I live on Pará Street. I live on Brazil Avenue. E para se referir a tempo, o on ele vai ser usado antes de datas completas, mês e dia. Por exemplo, I was born on January 7th. Tá? Se eu uso só mês, eu uso in. Se eu uso o mês e o dia, eu uso on. E depois nós temos o at. O at, ele vai ser usado sempre para se referir a um ponto específico, a um lugar específico, tá? Então, por exemplo, I am at the bus stop. Eu estou no ponto de ônibus, tá? Ou I live at 52 Pará Street. É um endereço completo. Tem o nome da rua e o número, tá? Então, é um ponto específico. O on nós usamos só para nome de ruas e avenidas. O at nós usamos para número também acompanhado aí do nome da rua e da avenida. Por quê? Porque é um lugar, é um ponto específico, tá? E o at, para se referir a tempo, nós vamos usar para indicar horas. I arrived at 11 o'clock. Então, eu cheguei às 7 horas, tá? Se vocês quiserem acompanhar, se quiserem não, na verdade, né, é necessário que vocês acompanhem na apostila, na página 9, do lado direito, vocês vão ter uma explicação específica do in, do on e do at para places, para lugares, tá? Então, vai entrar tudo que eu falei aí de dias da semana, não comentei os dias da semana. Dias da semana eu falei dos meses, né? Para meses eu uso in. Então, I was born in March, em março. Dias da semana nós usamos
on, tá? Tinha esquecido dos dias da semana. Dias da semana nós usamos sempre o on. Então, I have English classes on Saturday, on Monday, on Friday. Tudo bem? Dias da semana usamos sempre o on. Então, nessa página 9 e um pedacinho lá da página 10, vocês vão ter a explicação dessas prepositions in, on, at, referindo-se a lugares. Tem todos os casos aí que eu comentei. E depois, lá na page number 11, na página 11, vocês vão ter também o at, o on e o in, fazendo referência a time, tempo. Então, quando eu falei das horas, né? Quando eu falei dos meses do ano, quando eu falei aí das datas completas, nós temos tudo a questão das prepositions in, on, at sendo usadas para fazer referência a tempo, tá? Então, podem acompanhar, podem ver aí na apostila. Ok? E lá na page number 12, nós temos a última preposition que a apostila vai trazer, que é a preposition by, que eu também quero comentar. O by, se vocês já traduziram, vocês devem ter encontrado que o by significa por, tá? Então, ele é usado para expressar, para acompanhar, né, a pessoa que realizou uma ação. Por exemplo, se eu digo para você, the door was painted by me. Então, a porta foi pintada por mim, tá? Ou the dress was washed by you. Então, o vestido foi lavado por você. Então, esse by apareceu lá na página 12. Ele é uma preposition que significa por. E também é uma preposition usada para acompanhar os meios de transportes. Quando eu quero falar que eu vou de carro, que eu vou de avião, de ônibus para algum lugar, esse de carro, de avião é o by que nós usamos. I go to school by car. I go to school by bus. Tá? Então, antes de meios de transporte, nós também usamos a preposition by, ok? Então, na página 12, também vocês terão uma observação lá a respeito dessas prepositions. Tudo bem? Bom, então, após vocês traduzirem, né, as prepositions, após vocês observarem esses exemplos, essas explicações do in, on, at e do by, relacionado aí a tempo, relacionado a lugar, vocês vão praticar com os exercises da page number 13, página 13, tá? Vocês farão só a página 13. Página 13, vocês vão encontrar exercises para completar os espaços, exercises para assinalar as alternativas corretas, ok? Então, façam, leiam, né, as páginas com a teoria, façam a tradução das prepositions e realizem aí os exercícios da página 13. Vocês vão me enviar a foto do caderno com a tradução das prepositions e também da página 13, tá? Então, realizem as atividades, tirem uma foto, arquivem, coloquem, identifiquem certinho o número da aula e me enviem. Lembrando que, se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade, alguma dúvida, podem me enviar uma mensagem, podem me perguntar, que eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los, ok? Volto na próxima aula para nós corrigirmos e darmos sequência a esse assunto. Até a próxima!